processo a gente compra o barro, o rapaz bota o barro ali pra gente, aí a gente descansa o barro algumas horas, molha o barro, passa pela maromba, e a gente tem que passar o barro para poder tirar alguns caroços, algumas pedras. Aí, quando estiver pronto, passa aqui pro meu irmão e ele vai fazendo as peças, vai fabricando. Aí depois que eles fazem as peças, a gente faz um processo nas peças de acabamento, deixa ela secar, ficar bem sequinha, a gente coloca no forno e queima e a gente sai vendendo. A cidade antigamente era conhecida como a cidade da laranja, que isso veio ter aquela decadência da laranja que parou. Mesmo assim, tem muita gente ainda que produz laranja. Porque aqui em Itaboraí era laranja e banana, né? A banana vem de Silva Jardim para cá. Aí depois foi que surgiu a cerâmica, porque até aí era cerâmica de telha e tijolo, era só o que você ouvia falar. Itaboraí, como sempre, foi lugar da cerâmica, né? Quer dizer, veio do tijolo, veio da telha, partiu pro vaso. Agora, eu não tenho conhecimento da história do artesanato aqui de Itaboraí. Esse aí eu não tenho conhecimento. Tem algumas histórias de alguns artesãos mais antigos, né? Mas isso em cima dos portugueses, que foram os que trouxeram, no caso, o vaso, fazer a fabricação de vaso para cá, para Itaboraí. Essa é a história que eu sei. A história de cerâmica de Itaboraí, olha, eu não tenho muita noção não. Só que eu sempre escutava alguém falar um negocinho ali, um negocinho aqui. Eles diziam que foram os portugueses que trouxeram a cerâmica de vaso para o Rio, né? Isso é a história que eu escuto. Eu sei que eles trouxeram para cá, se deram bem, os brasileiros começaram a aprender e aí tocou em frente também. De Itaboraí, que eu conheço da cultura de Itaboraí, é que nós aqui, antepassados, tem os índios, né, que faziam esses marajoaras. E muitas das minhas peças também tem alguns traços de marajoara que eu faço, mas do barro em si eu não conheço a história. Eu sempre ouvi falar muito na cerâmica São Salvador, que é a cerâmica de seu Armindo. Tinha Barro Arte do Jorginho, tinha cerâmica de seu Bilé, que já existia, e muitas outras. Ceramista dentro de Itaboraí existiu o Dácio, o Bilé, que são dois irmãos, que vieram de Minas, né? Até com a técnica do artesanato, porque aqui era só vaso, que seu Armindo e Jair Rocha fazia, era só vaso. Aí mandava para São Paulo, para Bahia, não sei para onde, e depois isso foi surgindo. Mas foi lá por 70, por aí afora. Agora, ceramista para mim são eles. Olheiro para mim, que existiram, foram eles.
Lá no Nordeste, lá em Goiânia, as pessoas, o meio de vida é o poder aquisitivo é muito pouco, muito pequeno. Então, a gente lá passava uma certa necessidade. Minha mãe trabalhava fazendo esteira e queimando carvão para sustentar a família. Eram 9 filhos. Criou os filhos tudo sozinho. Eu fui criada dentro de cerâmica de telha, que era minha mãe trabalhava, meu irmão trabalhava com cerâmica de telha. Eu cheguei a raspar telha com a minha mãe, né? Eu era pequenininha. Meu tio trabalhava com cerâmica marajoara, e eu aprendi com ele, aos 15 anos de idade. Eu comecei apenas com 8 anos de idade, através de papai, entendeu? Papai também trabalhou 40 e poucos anos. Eu tenho um tio que agora ele é falecido, é o Severino, que foi o meu professor. Uma amiga minha falou, Carmen, vamos trabalhar na cerâmica. Aí eu assim, vamos. Antes, não tinha bastante cerâmica, a gente ganhava bem. A gente ganhava bem. Era na faixa de 3, 4 salários. E nessa época, na década de 80, se chamava os ceramistas de cerâmica de Marajá, eram gente que tinha dinheiro. E a produção não era essa, era vaso mesmo, a planta. E uns artesanatozinhos bobo, feio, chaleirinha, moringuinha, não sei o quê, não era essa linha que está tendo agora. Mas mesmo assim o que se fazia vendia. Quando eu vim para trabalhar em Itaboraí foi exatamente por isso, porque uma pessoa, um senhor, comprava material lá em Belém, os vasos em Belém, trabalhava e trazia para cá para vender no Rio de Janeiro. Só ficava uma distância e o custo muito grande. Então ele descobriu Itaboraí, que ele também não é daqui. Então ele conversou com a gente, eu e mais alguns amigos, se nós queríamos fazer uma equipe e vir trabalhar aqui. Que aqui tinha tudo a ver com o nosso lugar, em termos de barro, de cerâmica, entendeu? Era um polo até de cerâmica aqui. Quando eu cheguei aqui, tinha várias ainda cerâmicas grandes. Um empregado com carteira assinada, tá entendendo? Eu vim viver com Daço desde 1985, que eu estou nesse lugarzinho aqui. Aí em 87, 88 eu comecei aqui na cerâmica com ele. Era uma cerâmica grande, tinha aí uns 30 funcionários. Era o seu Daço. Se reduziu nisso, né? Inclusive até ele foi. Mas era uma cerâmica bem grande. Tinha muita gente com cartão de ponto. E eu vim ajudar ele aqui. E fiquei, né? Até hoje. Como tinha muitas cerâmicas de vasos, na época eu juntava eu e meu irmão Flávio e trabalhávamos, ficava muito dentro de cerâmica. Eu estudava lá em Rio Várzea, para quem vai para Itaboraí, e eu entrei de férias, 15 dias de férias. Aí eu passei pela rua, tinha umas lenhas para juntar, e eu perguntei ao cara se eu poderia juntar aquela lenha para ele. E gostei de ver o rapaz fazendo vaso. Eu achei interessante, eu vi um monte de mulheres trabalhando, nem sabia que trabalhava um monte de mulheres na cerâmica. E fiquei encantada de ver aquelas mulheres fazendo roletes que eles trabalhavam, faziam assim, aí em cima da madeira. Trabalhando em algumas cerâmicas na época, com 10, 12 anos. Quando chegou aos 11, assinei a primeira carteira da minha vida. Eu comecei com 13 anos. Comecei a fazer vasos. E aos 13 anos, já era um profissional. Com 3 anos eu aprendi a fazer vaso. E até hoje aí, trabalhando uns 28 anos já, só em cerâmica. Saí com 13 anos da escola e estou até hoje na cerâmica. Aqui atualmente as cerâmicas são chamadas de fundo de quintal, né? Porque não tem NPS, não tem uma carteira assinada, então são chamadas de fundo de quintal. E as grandes, as maiores, acabaram exatamente pelo que eu falei, por causa dos
impostos, entendeu? São muitos encargos. Não há uma diferença de uma firma grande, né, de uma multinacional, para um artesanato, num lugar como Itaboraí, que já foi tido há 5 anos atrás como um dos lugares mais pobres do Brasil, né? A cerâmica acabou muito porque até aí era só vaso, e surgiu muito fundo de quintal e as pessoas até hoje dão vaso aí a troco de mixaria. Então ele criou essa outra área de artesanato, por isso você vê assim uma variedade. Porque quem não paga taxas, quem não paga um contador ou alguma outra coisa, ele pode vender mais barato. E geralmente o que começou a acontecer com isso? Um funcionário abriu uma cerâmica, então o seu patrão vendia uma peça a R$5. Ele bota a R$4,80. Aí um outro, que já também tá querendo botar um negocinho, bota R$4,50. Aí chega um outro e diz para um outro assim, olha, eu botei uma cerâmica lá. Vai no cliente daquele outro. Se você comprar comigo, eu faço a R$3. E a decadência começou por guerra de preço. Hoje vem uma pessoa aqui que se diz colega da gente, ceramista, olha os vasos e vai fazer na cerâmica dele. Ou então, muitas das vezes, vem chamar um colega de serviço para trabalhar, para fazer as mesmas peças daqui da cerâmica. Isso aí é bem complicado, isso aí não tem respeito um pelo outro. O escranador que mata. É o mesmo que o do pirata. A gente faz uma peça, o pirata vem, crona e bota abaixo do preço do mercado. Então não tem como a gente sobreviver com disso. Entendeu? O pirata ele acaba com qualquer um. Uma peça dessa. É criação nossa. Mas já teve outras pessoas que já fizeram com diferente, sem essa bordazinha aqui. Entendeu? Aí a gente vai criando. De uma peça dessa aqui, a gente pode fazer mais de 50 modelos. E assim vai, entendeu? Cada dia que passa, a gente vai criando novos modelos. Mas a maioria das vezes também a gente copia, ou eles também copiam da gente. Isso aí é praticamente que normal. Eu trabalhei por muito tempo de garçom, depois, até 2004, eu trabalhei numa casa muito chique ali no Leblon, Garcia Rodrigues. Eu que pedi para ir embora, porque eu gostava muito de fazer o meu artesanato e nunca deu para terminar. Toda vez que chegava na madrugada, pedi para ir embora para mim continuar, mas pelo que eu estou vendo, mais uma vez eu vou deixar isso aqui de mão, porque não tem retorno, as pessoas não sabem dar valor no artesanato. E quando alguém chega para comprar a tua peça, eles que botam preço. E você, precisando, tem que vender. A forma das cerâmicas eu acho errado, porque como fica na mesma região, então eles são obrigados a vender preços banais, cara. Aquela pilha de vasos vai tudo embora por 50 centavos, que na verdade não dá nem R$30. E o cara enche a Kombi, enche o caminhão e vai embora. E chega lá na frente e vende por R$10, 20, 25. Eu já vi vasos desses aqui, vendido lá em cima. Eu vou muito ao Rio. E já vi no Leblon, já vi em Ipanema, já vi em Copacabana. Tudo a 120, 160 reais. E o vaso que o cara compra aqui por 10 centavos, 20 centavos, dependendo do tamanho, até 50 centavos. Para você ter ideia, uma pessoa enche um caminhão de vaso aí e leva para São Paulo, olha o gasto que é para você, né, levar uma mercadoria dessa para São Paulo. O custo é muito alto e o valor em dinheiro, o máximo que você vai conseguir aí, só vaso, acho que talvez não chega a R$1.000 um caminhão de vaso, uns 1.000 e pouco. Eu nunca vi ninguém dizer que na minha carga deu 3.000, 2.000 e pouco, meio. Não, é muito barato mesmo o vaso. Mas não tem jeito, às vezes a gente reclama dos atravessadores, mas talvez se não fosse eles também, pior estaria
a cerâmica. Eu sou meio desconfiado com eles, mas não tem jeito, entendeu? Tem que haver, né? O que acontece? Hoje é difícil você ver uma pessoa querer se interessar por cerâmica. Hoje você, mesmo a pessoa que tem um estudozinho naquela época, trabalhava em cerâmicas. Hoje a pessoa só vem para cerâmica em último caso. E olhe lá, prefere às vezes fazer outras coisas, trabalha como ambulante, mas não queria trabalhar com artesanato, com essa... Eles já esquecem isso, eles já veem isso aí em último plano. É porque não dá uma segurança. Você não tem uma carteira assinada porque você não tem condições de manter, entendeu? Hoje em dia tem muita pouca cerâmica. Vai acabar. Um dia vai acabar. O que pode não acabar é a fabricação do vaso para planta, para plantar. Mas essa área de artesanato isso deve desaparecer daqui a pouco. Eu sou um artista, né? O pessoal fala, cara, eu sou artista. Eu sou escultor. Escultor. Que escultor, ele não fica parado uma coisa só. Estou aí fazendo vaso, trabalhando, graças a Deus, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é vaso. Não me considero olheira, eu me considero escultora. As pessoas aí fora, os clientes, a gente tem clientes aí por tudo quanto é lado, muitos já parou, estão em outra área, mas eles me implicavam muito, brincavam comigo, me chamando de estilista de vasos. Nós estamos se arrastando, entendeu? Então, vem chegando pra gente agora o sonho. Uma coisa que todo mundo almeja, sempre almejou, já tentaram, né? Isso aí não conseguiram, mas agora conseguiram. Acho que o pessoal colocaram também a cabeça no lugar e viram o que é o melhor pra gente. A gente está tentando fazer aí uma associação com olheiros de Itaboraí e agora vai ser assinado todas as peças assim. Eu acho que vai ser legal. Uma coisa que a gente tentou há muitos anos era fazer uma associação de olheiros ou de ceramistas. O pessoal aqui é muito desunido, assim, custa muito a se unir. Mas dessa vez, eu acho que pela força de vontade, o que está acontecendo? Eles estão começando a enxergar que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. É isso que a gente está tentando fazer agora. Para a gente mostrar que aqui está todo... Na verdade, todos os artesãos estão aqui. As pessoas vão dar mais valor. Eu acho assim, né? A gente vai ser olhado diferente para melhor. Olha, eu tô feliz, rapaz. Eu tô feliz com isso aí porque vejo que agora todo mundo tá sonhando. Entendeu? Você olha assim para a face de todo mundo na expectativa, né? De que vai dar certo. O meu sonho é as pessoas, os ceramistas, ser mais unidos, que eles não são. E cada um fazendo a sua peça sem e um respeitar o outro. Itaboraí ia ser novamente, né, conhecido como olaria de fabricante de vaso em Itaboraí. Ia ser reconhecido de novo. Que nós éramos um grande açude, né? E esse açude, ele, com o calor do sol, veio aquecendo e veio secando. Aí se tornou-se uma lagoa. E veio secando, e o sol castigando. Se tornou uma poça d'água. Hoje em dia, se não tomar cuidado, vai secar e vai morrer os peixinhos que estão ali dentro. Significa tudo, né? O barro hoje em dia é minha vida. É dele que eu consegui minhas coisas. E continuo conseguindo. Eu gosto de fazer. Você pega um barro do nada e levanta e faz um vaso. Olha, isso aí é minha vida, né? Fazer vaso, trabalhar com vaso é minha vida. Eu não imagino eu fazer nada a não ser trabalhar com vaso. Se acabar o vaso, eu não sei o que eu vou fazer.
E é claro que às vezes me dá vontade de quebrar tudo quando não entra ninguém para comprar nada. Vou largar isso de mão, se não vai já tá. Mas eu gosto de trabalhar. Eu acho que se eu largar, eu vou arrumar um outro tipo de artesanato para trabalhar. Eu gosto. Barro, para mim, é a minha vida. É tudo. Não dá nem pra explicar. Tudo assim que eu descobri que eu era capaz, eu descobri após o barro. Então, barro para mim é tudo. Barro para mim tá no meu sangue, tá na minha carne, tá na minha pele. É como se fosse um orgasmo. Para mim, o meu trabalho é esse. Para mim é isso. Não tem outra explicação. Eu posso fazer tudo na minha vida, mas jamais eu vou largar o barro. Jamais. Jamais eu vou largar.